aí, sou bom? Eu sou o Nando, sou professor de Biologia e eu vou te entregar um curso completo de Biologia aqui no YouTube, com aulas em alto nível, extremamente completas e aprofundadas. Só que para que eu consiga atingir o maior número possível de estudantes pelo Brasil, eu gostaria de te fazer um pedido. Gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal e já compartilhasse essa aula com seu amigo que também está estudando para o Enem. Então bora lá, sem mais delongas, roda a vinheta e bora para a aula. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui de novo, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Fernando Costa, do jeito que o povo gosta, é isso mesmo. Vamos continuar então aqui falando das viroses. De qual que nós vamos falar agora? Uma virose muito comum, né, que a maioria da galera aí conhece, às vezes já pegou essa doença aí. Nós estamos falando de quem? Da varicela ou catapora. O nome mais comum é catapora, mas pode chamar de varicela também. Então tá aqui, ó. Varicela ou catapora. Qual que é o nome do vírus que causa a varicela ou a catapora? É chamada de varicela zoster. Não sei se é esse nome zoster, né? É um tipo, é uma variante de alguns vírus. Você tem a herpes zoster, né? Você tem a varicela zoster, que é esse tipo de vírus que vai causar, no caso aqui, a varicela ou catapora. Então o nome varicela vem do próprio nome do vírus. Varicela, né? Do varicela zoster causa a varicela. Mas ela também é muito chamada, é muito comum, né? No Brasil afora, a galera tratar essa doença como catapora. É um vírus de DNA, né? Antigamente chamado de adenovírus, hoje a gente chama de vírus de DNA ou DNA vírus. Então tá aí, ó. Varicela zoster é um vírus de DNA que causa a varicela ou catapora. Como que você pega a catapora ou varicela? Você vai pegar aqui pelas vias respiratórias e contato com o líquido das pústulas. Professor, que diabo é pústulas? As pústulas são as feridinhas, né? Feridinhas com pus. Então, feridas com pus a gente vai chamar de pústulas. Então, vias respiratórias e contato com o líquido das pústulas são as formas que você tem de pegar a catapora ou a varicela. O que acontece? No caso das vias respiratórias, eu costumo dizer que é a forma mais banal que você tem de pegar uma doença. Então eu estou aqui conversando, gotículas invisíveis de saliva estão voando aqui. Essas gotículas invisíveis de saliva, elas vão entrar, vão cair no olho, vão cair na mucosa do olho, vão cair na boca, vão cair no nariz. É a forma mais banal que você tem de pegar uma doença. Nós estamos atualmente em uma pandemia da Covid-19. A Covid-19 também você pega pelas vias respiratórias. Então é o contato com a pessoa, contato com a saliva ou secreção da pessoa, saliva ou secreção dessa pessoa contaminada. Então às vezes a pessoa espirra, aquelas gotículas de secreção, né, de catarro, elas voam no ar, aquilo cai na sua mucosa. A pessoa tossiu, colocou a mão, por exemplo, no corrimão do metrô. Você foi lá e colocou a mão no corrimão do metrô. Ou numa sala de aula, por exemplo, que era muito comum antigamente, a molecada de escola pegar a catapora. O menino sentou numa cadeira e aí assistiu a aula ali, depois veio o outro menino e sentou na mesma cadeira, pegou. Então, o contato pessoa com a pessoa, as vias respiratórias aqui no caso, é a forma mais banal que você tem de se pegar essa doença, tá? E o contato com o líquido das pústulas também, que é aquele líquido purulento. Pústula é uma ferida que tem pus. Beleza? Sintomas da catapora. Então, ó, sintoma clássico da catapora. Pequenas e numerosas pústulas, feridas com pus no corpo. Característica crucial, digamos assim, característica sugênese, característica que marca a catapora é justamente a pequena dessas, justamente a presença dessas pequenas e numerosas pústulas, né, que são feridas no corpo. Geralmente, essas pústulas não deixam cicatrizes. Então, são pequenas e numerosas pústulas, feridas no corpo, que geralmente não deixam cicatrizes. Então, elas não geram cicatrizes na pessoa, né? O indivíduo ele fica acometido por várias dessas pústulas, o sistema imune combate o vírus e à medida que o sistema imune vai reagindo, a pessoa vai melhorando, aquelas pústulas elas vão secando, essas feridinhas elas vão secando, mas não deixam cicatriz na pessoa, o que é bom porque, né, se cada uma dessas pústulas que nascessem deixasse cicatriz, a pessoa ia ficar cheia de cicatriz. Então, se é que existe um ponto positivo
nessa doença, esse aí seria um ponto positivo. Então, cara, é sintoma clássico. É claro que a pessoa vai ter febre, prostração, falta de apetite, mas sintoma clássico da catapora é a presença dessas pústulas, tá? O que acontece? A catapora, ela pode atingir os órgãos internos. Ela pode acometer alguns órgãos, fígado, coração, rins, e aí evoluir, né? E a pessoa pode ter uma complicação nesses órgãos e isso pode evoluir para a morte, para o óbito da pessoa. Vias de regra, né? Isso aqui geralmente há uns anos atrás, quando a gente não tinha esse sistema de imunização tão eficiente que a gente tem hoje, alguns anos atrás, quem pegava mais esse catapora era criança. Geralmente criança pegava catapora, ficava uns dias em casa, dava lá as pústulazinhas, depois melhorava e ficava tranquilo. Então, geralmente, essa doença ela vem, o sistema imune combate e a pessoa fica curada. O problema é quando essa doença ela ataca justamente, ela começa a atingir os órgãos internos. Aí, neste caso, a pessoa tem que ser feita uma intervenção mais intensiva, um tratamento mais intensivo para essa pessoa, porque a chance dela vir a óbito, né, é muito maior, tá? É uma doença que, graças a Deus, já foi também erradicada, você não tem novos casos de catapora no mundo, mas isso se deve, como eu estou batendo nessa tecla aqui em todas as aulas, isso se deve a uma vacinação em massa. Então, qual que seria a principal medida profilática dessa doença aqui? Seria a vacina. É uma vacina que, a partir de 2013, se não me engano, começou a ser desenvolvida a tetraviral. Quando a pessoa toma a tetraviral, ela vai tomar a vacina contra a catapora, contra o sarampo, cachumba e rubéola ao mesmo tempo. Inclusive, algumas dessas aqui a gente já até falou aí nos vídeos anteriores. Então, hoje a vacinação, né, a vacinação de criança, a criança ela toma a tetraviral. A tetra, tudo que é tetra é 4, então é uma doença que previne, que protege contra 4 doenças: a catapora, o sarampo, a cachumba e a rubéola. Tranquilo, meus queridos? De boa, então, de forma mais direta, mais eficaz, tá aí mais uma doença, varicela ou catapora, mais uma doença viral aí, com os principais sintomas e as principais características. Tranquilo? Não saia daí, eu já volto com mais doenças. Ainda tem, professor? Não, professor, a doença é demais. Eu sei, são muitas doenças, mas a gente tem que ver todas, até mesmo porque o nosso curso é um curso completo, você vai ter aqui a aula de todas as viroses, todas as doenças. Beleza? Não saia daí, voltamos já com mais doenças. Foi um prazer e nosso, uma explosão de alegria, manda em brasa. Beijo, tchau, juízo. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.